Então, pessoal, estamos aqui de volta e a proposta agora é conversar um pouquinho com vocês sobre uma nova metodologia, né, utilizada no ensino superior, que é a metodologia ativa de aprendizagem ou aprendizagem ativa, né? Mas o que é isso? Supostamente, todo o processo em sala de aula não é um processo ativo, nem sempre, né? Nem sempre. É muito comum se observar que o processo de aprendizagem do estudante é passivo, né? O estudante ele senta, aguarda e o professor distribui o assunto, o professor propõe o que é que vai ser feito. O professor ele conduz todo o trabalho, né? Ele não é apenas um mediador, ele tem sido realmente alguém que conduz todo o trabalho da sala de aula. Mas dentro do processo de aprendizagem ativa, a proposta é diferenciada, né? Então, a aprendizagem ativa é uma proposta que visa um trabalho no qual o próprio estudante seja o protagonista. Ele precisa atuar para fazer parte de fato desse processo. Assim, nós podemos conceituar a aprendizagem ativa como um conjunto de práticas pedagógicas que visam a aprendizagem sobre uma percepção diferenciada do método tradicional, esse método que a gente vem utilizando há tanto tempo dentro dos espaços escolares e nas academias. Então, com esse método de aprendizagem, espera-se que o professor ele possa ser muito mais do que um transmissor. De certa forma, o professor é aquele sujeito que chega e leva o conteúdo para o aluno. Na proposta de aprendizagem ativa, o professor ele vai mediar essa construção com os alunos. É um processo coletivo, um processo do qual o professor faz parte, mas no qual o protagonista é o estudante. E nós podemos dizer que a aprendizagem ativa ela ocorre quando o aluno tem possibilidade de interagir com o assunto em estudo, ouvindo, falando, perguntando, discutindo, fazendo, agindo de uma certa forma e sendo estimulado a construir o conhecimento ao invés de recebê-lo de forma passiva desse professor que está ali à sua frente. O ambiente de aprendizagem ativa é um ambiente diferenciado também, né? O professor atua ali como um orientador, como supervisor, facilitador, mediador, são tantas as nomeações que nós temos, né? Mas o principal é que dentro desse processo ele faça essa facilitação da aprendizagem e entenda que ele não é a única fonte de saber ali dentro. Ele não é o lugar de onde esse aluno unicamente tirará ou buscará o conhecimento, a construção da sua aprendizagem. Então, nós podemos dizer que a aprendizagem ativa, essa proposta, ela tem alguns princípios e ela tem algumas formatações. A sala de aula em que se propõe a aprendizagem ativa, ela tem um formato diferenciado. Não cabe pensar aquela sala de carteiras enfileiradas ou em forma de U, lado a lado. A proposta da aprendizagem ativa é que ela possa ocorrer no diálogo entre os sujeitos da aprendizagem. Então, como seria a formatação dessa sala? A gente está mostrando aí para vocês, numa ilustração, seria uma proposta de se trabalhar em uma mesa comum, em um espaço em que os sujeitos possam dialogar e construir juntos. E dentre os princípios básicos para a aprendizagem ativa, nós vamos falar do primeiro, né? Esse primeiro princípio é que haja um bom relacionamento entre professor e aluno. Isso é fundamental para que o processo de aprendizagem ativa, né, em que o sujeito está ali não passivamente, não apenas recebendo, mas elaborando e construindo seu conhecimento, para
que isso aconteça, é necessário que essa relação entre esse par seja uma relação harmoniosa. É, já é constatado, nós sabemos, que quando a relação entre professor e aluno é prazerosa, tem características positivas, tanto dentro quanto fora da sala de aula, isso resulta em alunos mais motivados, alunos mais desejosos pelo aprender. O aluno aprende, muitas vezes, para o professor. Não é para ele próprio. Algumas vezes, quando esse aluno está motivado, estimulado, ele aprende para mostrar ao professor que ele pode aprender. Ele aprende para mostrar ao professor que está atingindo um nível de saber tal qual o do professor. Né? Então, esse primeiro princípio é fundamental. Né? Ele é priori frente a todos. O segundo princípio, ele vai falar da cooperação entre os estudantes. Ora, se eu preciso que eles aprendam ativamente, que eles aprendam entre eles, na interação, né, entre os sujeitos ali do próprio grupo, é necessário que haja uma condição de cooperação entre eles. Então, trabalhar com outras pessoas intensifica o envolvimento com a aprendizagem do sujeito, pois essa cooperação aumenta a produtividade, o empenho e esse relacionamento positivo entre os membros do grupo é extremamente positivo, né? Então, técnicas de ensino que propiciam a interação entre alunos e outros alunos, né, ensinando os alunos, essas técnicas elas são superiores a qualquer técnica passiva como a aula expositiva. Então, eu preciso possibilitar que aquele aluno que tem um desenvolvimento mais claro, mais rápido, que ele partilhe isso com o outro que tem um ritmo diferente ou que tem alguma dificuldade. Então, nesses grupos, nessas mesas, nessas possibilidades de interação, eu preciso também formar grupos mistos, né, em suas condições de aprendizagem. O terceiro princípio para essa proposta de aprendizagem ativa é que o aluno tenha uma postura ativa. O que seria essa postura ativa? Se não existe naturalmente no aluno, o professor pode provocar, pode, junto com o grupo, construir no aluno essa capacidade que ele tem, né, guardada de dinamizar suas relações. Né? Então, falar, é necessário que esse aluno fale e escreva sobre o que ele está vivenciando em sala de aula, que ele faça a relação, né, com o auxílio do professor, do que está sendo discutido com experiências pessoais dele, experiências anteriores, né, da vida prática. É preciso também reconhecer, que esse aluno reconheça que o que está sendo discutido dentro do processo tem valor para a vida dele. Né? Quantas vezes são discutidos assuntos em sala de aula e que nós supomos que nunca utilizaremos, que não fazem parte da nossa realidade e que não contribuem de forma alguma para a nossa aprendizagem, o nosso crescimento, e que, na verdade, são temas importantíssimos e a gente só se dá conta disso depois, né? Quando olhamos para trás e percebemos como aquilo nos ajudou a construir novas aprendizagens. O quarto princípio é a possibilidade de um feedback imediato, de um retorno imediato. Se na aula tradicional, passiva, o professor só tem condição, e o próprio aluno, de avaliar a aprendizagem depois de um longo período, em um momento específico chamado momento de avaliação, na aprendizagem ativa, esse feedback ele é imediato. No momento que o aluno não compreende, no momento em que o aluno não consegue caminhar em uma determinada direção, dentro do grupo isso é sinalizado e ali mesmo isso é resolvido. O quinto princípio, ele vai falar sobre o gerenciamento do tempo de aprendizagem ou do tempo destinado para a aprendizagem.
É preciso que o aluno saiba como utilizar o tempo que ele tem disponível para todo o processo. É preciso que ele faça uma agenda coerente, determinando o tempo de ler o assunto que vai ser discutido, analisar antecipadamente as propostas que irão para a sala de aula, para a mesa coletiva. É preciso que ele determine um tempo também para realizar as atividades acadêmicas, as atividades propostas pelo professor, e que possa também construir uma agenda diária daquilo que ele quer levar para aquela mesa de discussão. O sexto princípio vai falar de objetivos desafiadores. Então, nesse processo de aulas, pensando em metodologias ativas, o professor ele precisa construir objetivos desafiadores dia a dia, né? Todos os dias. Então, os professores devem manter altas expectativas em relação ao desempenho acadêmico de seus alunos, pois isso gera maior rendimento, maior índice de frequência às aulas e maior senso de responsabilidade. Quando meu estudante percebe o que eu espero dele, ele se envolve. Já existe aí essa relação positiva entre esse par. E quando o aluno percebe que o professor tem boas expectativas, ele tende a atender essas expectativas. Então, quando o professor fixa objetivos desafiadores, porém realizáveis, nada é impossível, geralmente o aluno tende a se comprometer mais do que quando as metas são pouco estimulantes. O sétimo princípio vai falar do respeito que o professor precisa ter aos diversos talentos e às diferentes formas de aprendizagem de cada aluno. As pessoas aprendem de formas diferentes, né? E nós insistimos há anos, desde o início da educação no Brasil, em ensinar de uma só forma, avaliar sempre da mesma forma. E isso não funciona, a gente já sabe, nós já percebemos isso há muito tempo. Então, o professor precisa reconhecer os diversos talentos que existem dentro da sala de aula, os estilos de aprendizagem de cada um dos sujeitos e precisa ser sensível às diferenças entre esses estudantes, né? Respeitando a individualidade de cada um, obviamente. Portanto, o professor deve buscar variar o máximo possível as suas técnicas de ensino, os seus métodos, visando atender às diferenças que ali existem. Então, se eu costumo trabalhar a partir de texto, eu sei que aquilo atende a uma determinada parcela de alunos, eu preciso utilizar outras metodologias para atender a todos os alunos. Eu posso utilizar leituras, eu posso trabalhar com recursos audiovisuais, eu posso trabalhar com vivências, com relatos de caso. Eu preciso pensar possibilidades que atinjam todos, para que todos se sintam motivados a permanecer ali e que aprendam, construam a sua aprendizagem. Esses 7 princípios da aprendizagem ativa, eles só têm valor, só conseguirão ser postos em prática se houver no estudante o desejo de fazer as coisas acontecerem da melhor forma. Se houver no estudante a disponibilidade para essa aprendizagem, porque nesse processo o professor não constrói sozinho. O professor ele não é detentor de um saber, ele é mediador das possibilidades que existem entre esse aluno e o conhecimento que se discute naquele momento, né? O professor ele vai supervisionar, ele vai inquietar, mas ele não vai simplesmente dar de bandeja, dar de presente conteúdos que provavelmente não serão assimilados na sua totalidade. Então, o que, que se espera de um professor que opta por trabalhar com essa metodologia de aprendizagem ativa? Espera-se que ele seja dinâmico, disponível,
paciente e acolhedor, que seja capaz de escutar cada aluno na sua dificuldade, no seu problema, para transformar isso em possibilidade. É necessário também que esse professor tenha condição de despertar o interesse e a curiosidade do aluno. É preciso que ele tenha também um conhecimento mais amplo dos temas propostos em sala de aula, porque dúvidas surgirão e ele, como mediador, é quem vai ser eh, procurado. Ele é quem vai auxiliar dentro dos grupos a dirimir dúvidas. É preciso que esse professor crie também uma rotina, né? Nós pensamos sempre, quando falamos em aprendizagem ativa, em uma rotina já definida. Por exemplo, ao final da aula, eu já indico um texto, pode ser um texto imagético, pode ser um texto escrito, pode ser um filme, para o dia seguinte. O aluno vai assumir o compromisso de ler, ver, né, de ter conhecimento daquele material. Então, quando eu indico isso previamente, eu espero que no dia seguinte, enquanto professora, espero que o grupo chegue com esse material já conhecido. E eu vou iniciar a minha rotina pedindo que um dos alunos apresente o tema que foi lido ou visto por eles na noite anterior, no dia anterior. Feita essa apresentação pelo aluno, nós vamos possibilitar interferências, inferências por parte do grupo. Em seguida, vamos dar continuidade ao nosso processo, né? Que seja um processo lúdico, um processo leve, que envolva perguntas, exercícios, jogos, estudos de caso, a mais variada gama de atividades possíveis de se trabalhar com adultos. E é muito importante que esse professor tenha condição de trabalhar com os alunos as dificuldades que se apresentam. Trabalhar a dificuldade do aluno é muito maior do que explanar um conteúdo, né? Do que discutir algo que ainda não inquietou ninguém, né? Esse professor ele precisa ser observador para perceber quando é necessário retomar o tema que não foi bem absorvido pela turma, né? Essa aí é uma característica indispensável ao professor. E é necessário também que ele consiga sanar as dúvidas que possam surgir durante o processo de aula, para não acumular. Né? A proposta é que o trabalho que se inicia no dia seja concluído no dia. Né? Sempre ali na interação, na construção do grupo dentro da mesa, ali dentro do espaço de trabalho de cada grupo. Falamos do que se espera do professor. E do aluno, o que se espera? É importante que esse sujeito seja esforçado, determinado, perseverante e participativo. Ele precisa ser um pesquisador dos assuntos trabalhados. Então, a grande proposta da aprendizagem ativa é fazer com que esses sujeitos pesquisem, né, em casa, em sala, em qualquer espaço e através de qualquer meio, os temas que serão trabalhados, uma vez que isso é avisado previamente. Né? É necessário que ele compareça sempre à sala de aula, como nós dissemos ainda agora, com uma breve leitura já, um conhecimento daquilo que foi proposto pelo professor no dia anterior. É necessário que ele seja cooperativo, colaborativo, que saiba ouvir a opinião dos colegas, que aceite críticas e sugestões e que seja capaz de partilhar também a bagagem que ele traz. Ele precisa perceber que ele é o protagonista do seu próprio conhecimento. Ele não chega mais pronto pelo professor, mas sim construído por cada um a todo momento que ocorre a aprendizagem.